Olá, turma. Vamos dar continuidade à nossa aula de ácidos nucleicos. Paramos justamente na parte de replicação do DNA, que é um assunto extremamente importante. Então, vamos entender como é que funciona essa replicação. O DNA, né, quando a gente fala em replicação do DNA, é a mesma coisa que a gente falar de duplicação semiconservativa do DNA. Por que duplicação semiconservativa, né? Porque a gente vai ter que as duas fitas de DNA, aqui na dupla hélice, que a gente já conhece a estrutura do DNA, e a partir dessas duas fitas de DNA, novas fitas serão sintetizadas. Tá? E isso seria, então, a duplicação semiconservativa, que a gente vai utilizar as fitas antigas como molde para que se sintetize novas fitas de DNA. Tá? O fato de ter essa duplicação do DNA garante que esse material genético seja suficiente para a célula sofrer divisão. Ou seja, a parte de replicação do DNA ela vai ocorrer antes que a célula se divide. Isso sempre vai ocorrer, tá? Antes que ela se divida, ela vai ter que replicar o seu material genético, que nesse caso é o DNA. Essa replicação do DNA ocorre em 3 etapas bastante conhecidas. A gente tem a primeira etapa, que é a etapa de iniciação, a etapa de preparo, onde vão ter os locais de origem de replicação, a abertura dessa dupla fita do DNA. A segunda etapa, que é de ampliação e alongamento. Nesse alongamento, a gente já entende que é a formação da síntese de novas fitas de DNA a partir daquelas fitas-mãe, que servirão como molde, e a terceira etapa é a etapa do término, onde terão essas novas fitas de DNA, e aí a célula ela já pode duplicar. E aí, uma parte duplicada vai para a célula antiga e a outra vai para a célula nova. Tá? Por isso que é importante a gente entender essas etapas da replicação. É importante que vocês saibam também que essa replicação do DNA ela não vai estar ocorrendo em um ponto da fita do DNA. Tá? O DNA ele é gigante, uma fita lá gigante, 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 e essa etapa de duplicação ela vai estar ocorrendo em diferentes pontos. Isso de maneira bem simultânea. Tá? Só para vocês entenderem que não é em um local só que vai estar ocorrendo toda essa etapa. Então, a primeira coisa que a gente precisa observar aqui, eu trouxe essa representação esquemática para vocês, aqui a gente tem uma dupla hélice, como a gente já conhece a estrutura do DNA, e aqui, ó, minha gente, seria a minha fita molde, tá vendo? Aqui também seria a minha outra fita molde aqui para eu mostrar para vocês. E aí, vai ter a ação de uma enzima, a primeira coisa que vai acontecer, a ação de uma enzima chamada de helicase. Como o DNA tem aquela conformação helicoidal, essa enzima helicase, ó, que eu estou apontando, ela vai atuar justamente abrindo a dupla fita de DNA e quebrando aqui as ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Então, se eu tenho uma dupla fita de DNA, a partir daí eu vou ter duas fitas simples, né? Isso, e cada fita simples dessa, minha gente, vai servir como fita molde para síntese de outras fitas filhas, tá? E aí, quando a gente vai abrindo essa fita de DNA, quebrando essas ligações entre as bases, algumas proteínas, ó, que estão aqui, proteínas de ligação, elas vão se associar a essas fitas que estão separadas para evitar que elas consigam se ligar novamente. Então, tem toda uma estrutura para que essa fitinha se mantenha aberta. Então, à medida em que ela vai se abrindo, vai se formando a chamada de forquilha de replicação. A forquilha de replicação, minha gente, é esse aqui, ó, que eu estou apontando, esse formato de Y que a fita do DNA vai estar adquirindo. A partir daí, a gente tem outra enzima extremamente importante, que é a topoisomerase. Inclusive, eu vou falar a função de cada enzima dessa no slide subsequente. Essa topoisomerase, ela vai permitir que esse DNA não fique fazendo torções à medida em que a helicase vai abrindo a fita.
Então, ele vai fazer, vai segurar a onda da torção dessa fita de DNA, tá certo? E aí, a gente pode observar aqui que eu tenho uma fita descontínua e outra contínua. O que é que está acontecendo aqui? Para eu sintetizar novas fitas de DNA, eu preciso da ação de uma enzima chamada DNA polimerase. Essa DNA polimerase, ela vai adicionando bases nitrogenadas complementares lá à minha fita molde e aí ela vai conseguindo montar a nova fita de DNA. Tá? Olhem só para essa fita de baixo aqui, que é a cadeia líder, que é uma cadeia contínua. A gente sabe que o crescimento da nova fita, a síntese, ela sempre vai ser no sentido 5 linha, 3 linhas que eu estou apontando aqui para vocês, tá? Essa aqui é a minha nova fita de DNA e aqui é a DNA polimerase, tá? Essa amarelinha aqui é a DNA polimerase e ela vai adicionando, tá vendo? Bases ao longo dessa fita, molde, e aí a gente consegue completar sintetizando essas novas fitas filha. Só que para a polimerase entender onde ela vai começar essa síntese, vai ter que ter a ação de outra enzima chamada primase. A primase, ela vai fornecer alguns iniciadores de RNA. Então, a partir desses iniciadores, aí a polimerase ela vai poder estar adicionando novas bases nitrogenadas e aí completar a nova fita de DNA. E aqui ocorre de forma contínua, né, no sentido 5 linha, 3 linha, divinamente. Só que a gente lembra que a fita de DNA ela é antiparalela. Então, se eu tenho uma fita líder, uma fita molde, na verdade, no sentido 5 linha, 3 linha, a outra vai estar no sentido 3 linha, 5 linha. Só que essa síntese ela precisa continuar sendo no sentido 5 linha, 3 linha. E aí, nessa outra fita de cima, nessa cadeia aqui, o crescimento da fita, ela vai contra a forquilha de replicação, ela vai se iniciar a partir daqui e vai do sentido 5 linha, tá vendo? Para o 3 linha. Então, nesse caso de cima, ela vai ser um pouquinho mais demorada, por isso que a gente chama de cadeia atrasada, porque ela vai sendo feita aos poucos. Por quê? Porque a gente vai adicionando os chamados de fragmentos de Okazaki. Então, vai adicionando esses fragmentos bem devagar, tá? Ao longo da fita, e a partir daí, a polimerase pode sintetizar essa nova fita. E aí a gente observa que ficam alguns fragmentos ao longo desses brechas, na verdade, ao longo desses fragmentos de Okazaki, e a gente precisa fechar essas brechas para termos essas fitas filhas. E aí entra a atuação da enzima DNA ligase, que vai vedar essas brechas e, consequentemente, teremos essa nova fita que é considerada a fita descontínua. Na fita descontínua, o crescimento da nova fita ela vai ocorrer ao contrário da forquilha de replicação, justamente nesse sentido que eu estou mostrando. Na contínua, não. Eu vou ter aqui o crescimento dessa nova fita, tá vendo? A favor da forquilha de replicação que eu acabei de mostrar a vocês, tá? Espero que não tenha ficado muito confuso. Caso restem dúvidas, vocês podem me procurar, que eu explico bem direitinho isso, tá? Vamos entender qual a função de cada enzima que eu expliquei a vocês, ou de cada fragmento. A helicase, como eu já falei, é a primeira enzima que vai atuar na replicação, que é essa duplicação do DNA. Ela vai justamente estar rompendo ali as pontes de hidrogênio entre as bases e vai desenrolando a fita. Tá? A topoisomerase, ela vai regular essa torção, né? Porque quando a gente vai abrindo a fita com a helicase, a dupla fita, lá rompendo, pode ser que ocorra uma torção. Então, ela vai regular para que não haja esse enovelamento dessa fita que ficou ainda dupla, tá? A DNA polimerase, que é enzima importantíssima, isso eu quero que vocês saibam, pelo menos a função das enzimas, né, na duplicação do DNA. Ela é a principal enzima porque ela é responsável pela síntese das novas fitas de DNA, ou seja, ela vai adicionando ali
na cadeia mãe, né, na fita mãe, que é a molde, vai adicionando os nucleotídeos, quem lembra lá, que são as bases nitrogenadas, né, A, T, C, G, né, então a gente já conhece essas bases. Onde ela observar que na fita molde tem um T, ela vai adicionar, então, um A. Onde ela observar que tem um C, por exemplo, na fita molde, ela vai estar adicionando o que em cima? Um T. Então, ainda segue aquela regra da complementariedade de bases que eu tanto expliquei para vocês na aula passada. As proteínas de ligação, que eu também falei, né, que são essas roxinhas aqui, tá? Essas proteínas de ligação, elas vão impedir que essas fitas que se separaram se juntem novamente formando a dupla hélice. Por isso a grande importância dessas proteínas de ligação. A primase, ela adiciona um primer complementar à fita molde. É esse primer que vai indicar lá a polimerase onde ela deve começar a síntese. Por isso a importância da primase, né, que ela vai adicionar aquele iniciadorzinho ali na cadeia. Os fragmentos de Okazaki, que são importantes lá na cadeia descontínua, né, que são pequenos fragmentos sintetizados. A partir daí, a gente tem a DNA ligase, que vai fechar ali os cortes, ou seja, os espaços entre esses fragmentos de Okazaki, e aí a gente consegue complementar a síntese completa daquela fita nova. Tá certo? Além disso, né, o DNA ele pode apresentar diferentes formas, ele tem uma flexibilidade, ele é considerado uma molécula extremamente flexível. A gente aprendeu aqui, por exemplo, o modelo tridimensional de Watson e Crick, né, que é justamente essa forma B aqui, é uma forma mais estável, mas o DNA, por ter essa flexibilidade, né, ela pode sim apresentar outras formas, e a título de curiosidade eu trouxe para vocês. Além disso, ó, a fita de DNA ela é passível de rotação. Lá naquele esqueleto açúcar-fosfato, que é esse esqueleto aqui em azul, esse esqueleto açúcar-fosfato é aquele onde vai possuir a nossa pentose, né, que é a desoxirribose, e também o grupo fosfato. Por isso que a gente chama de esqueleto açúcar-fosfato. Então, esse esqueleto ele é passível de rotação. Tá? Além disso, a flutuação térmica pode produzir enovelamento ou alongamento dessa fita de DNA. Então, a temperatura vai dizer muita coisa sobre essa forma do DNA. Além do formato B, que foi o proposto, né, por Watson e Crick, com o eixo formando essa dupla hélice, a gente pode ter a forma A do DNA, tá vendo? Aqui é a forma A e a forma Z do DNA. Vamos entender algumas diferenças também entre essas formas do DNA. Então, aqui a gente tem o DNA B, né, no caso, forma B do DNA, a A e a Z. No caso da A e da B, ó, minha gente, tanto a A quanto a B, ela vai ter aquela orientação para a direita, como eu falei para vocês. Então, sempre a forma A e B vai se orientar para a direita. Aqui, ó, é uma forma tridimensional, alguns softwares, eles mostram para a gente, são capazes de simularem, no caso, as fitas de DNA ou até mesmo proteínas, e aqui eu estou mostrando para vocês a rotação, a orientação dessa fita para a direita. Já na Z, eu não vou ter isso. A orientação da forma Z do DNA é para a esquerda, tá? O que diferencia bastante dos outros formatos. Outra diferença que a gente pode ver, quantidade de pares de base por volta helicoidal, ou seja, lá nas voltas da hélice, a gente tem uma quantidade diferenciada de pares de base, ou seja, A com T, C com G, esse pareamento de bases que a gente aprendeu. No caso da forma a gente vai ter 11 pares de bases por volta. No caso da B, que é o mais comum, que a gente conhece, mais estável, ele vai possuir 10 pares de base por volta, e aqui a Z vai possuir 12 pares de base por volta. E a torção da hélice, né? Ela vai se diferenciar quanto ao grau. No caso da A, a gente vai ter
uma torção aqui por 20 graus, na B, 6 graus e na Z, 7 graus. Só para vocês saberem que o DNA ele pode ter essas conformações diferentes, essas formas tridimensionais diferentes, não só a forma B, que a gente conhece, que é a mais estável, tá? Além disso, o DNA ele pode ter algumas estruturas incomuns. Tá? Não é comum que se ocorra, mas pode ser adotada algumas estruturas não usuais nesse DNA. Uma delas seria o palíndromo. O que seria o palíndromo? Né? São regiões de DNA com repetições invertidas de sequências de base. O que é que eu quero dizer com isso? Aqui na cadeia de cima, tá vendo? A orientação 5 linha, 3 linha, eu tenho essa sequência aqui de bases. Essa mesma sequência eu vou encontrar na cadeia de baixo. Tá vendo? Então, essa sequência aqui invertida na cadeia de baixo. Isso é palíndromo, tá, minha gente? Essas regiões que vão se repetir, tá certo? Em uma cadeia e outra na cadeia de baixo. Já a repetição de imagem especular, que é aquela imagem como se fosse um espelho, eu vou ter essa repetição invertida dentro da mesma cadeia de DNA. Conseguem ver a diferença? No palíndromo, uma está na fita de cima, outra está na fita de baixo. Na invertida especular, não. Eu vou ter aqui essas repetições na mesma cadeia. Então, essa sequência de bases, eu vou ter ela invertida na mesma cadeia, tá certo? Sendo que uma no sentido 5 linha, 3 linha, outra no 3 linha, 5 linha. Tá vendo? Há um encontro, sendo que na mesma cadeia. Isso é imagem especular. Nesse caso, não vão ter sequências complementares dentro da mesma cadeia, e também não vão formar grampos ou estruturas cruciformes, que são outros tipos também que a gente pode encontrar no DNA. Essa formação de grampos ou estruturas cruciformes vai depender da existência de complementariedade de bases dentro da cadeia, tá? No caso de grampos, por exemplo, eu vou ter aqui bases complementares numa mesma cadeia, tá? Na mesma fitinha aqui, ó, do DNA, uma das fitas, nesse caso, elas são complementares. Está vendo aqui? Ó, o T ele consegue parear com A. O G ele consegue parear com C, que eu estou apontando para vocês, tá? O C com G também. Então, ele vai conseguir formar esses grampos. Isso só ocorre no DNA de maneira nenhuma. A gente vai ver que no RNA a gente pode ter esse tipo de estrutura em forma de grampo, por exemplo, tá? É bem comum que ocorra, por exemplo, com RNA, mas aqui a gente ainda está falando do DNA. Tá vendo que elas se complementam, T com A com T, G com C, C com G, todas complementares, formando esse chamado de herping, que é o grampo. Outra forma, o cruciforme, tá? Cruciforme, eu também vou ter complementariedade de bases, e aí vai me permitir que ocorra essa estrutura em forma de cruz, pela complementariedade entre as cadeias. Nesse caso aqui, ó, entre as cadeias duplas. E no caso do grampo, na própria cadeia. Tá certo? Em uma única cadeia. E o cruciforme, eu vou estar na complementariedade de bases ali com as duas cadeias de DNA. Tá certo? Vamos passar um pouquinho. A gente precisa entender também do RNA. Esse tempo todo eu falei muito sobre o DNA, né? Falei de estrutura de DNA, falei a parte de replicação de DNA, que é extremamente importante, mas a gente precisa também conhecer um pouquinho do RNA, tá? Afinal, o RNA é a segunda maior forma de ácido nucleico nas células. Então, se eu perguntar a vocês qual a primeira forma de ácido nucleico encontrada na célula, a gente vai responder o DNA, que eu tanto frisei para vocês, mas a segunda forma é o RNA. A diferença gritante entre DNA e RNA é que o RNA, minha gente, é uma fita simples, tá certo? Olha aqui. Aqui eu tenho uma molécula de RNA, aqui eu tenho uma molécula de DNA que a gente tanto já conhece, né? Na RNA, a gente vai ter esse esqueleto açúcar-fosfato em azul, né? No meu esqueleto açúcar-fosfato, eu vou ter também uma pentose, só que nesse caso é do tipo ribose,
porque no carbono 2' eu vou ter a hidroxila, né, que é o OH, diferentemente lá do DNA, que eu vou ter um hidrogênio, e eu vou ter também o meu grupamento fosfato. Isso tudo nessa cadeia azul que eu estou mostrando a vocês, que é justamente o esqueleto açúcar-fosfato. Além do esqueleto, eu vou ter as minhas bases nitrogenadas. Como eu expliquei anteriormente para vocês, as bases nitrogenadas também compõem o RNA. No caso do RNA, a gente está vendo aqui coloridinho, está vendo? Isso são as bases nitrogenadas, que pode ser a citosina, guanina, adenina e uracila. Ou seja, no RNA eu tenho uracila, no DNA eu vou ter timina. Essas são algumas diferenças que a gente pode notar, tá? Entre DNA e RNA. A única base nitrogenada que vai mudar de uma cadeia de DNA para RNA vai ser qual? Uracila no lugar de timina, tá certo? RNA com uracila, DNA com timina. Tá certo? Além disso, o RNA, como eu mostrei para vocês, ele tem esse formato helicoidal também, e essa orientação também vai ser para a direita, assim como o DNA que eu mostrei para vocês, essa orientação. O RNA, minha gente, ele é produto de transcrição do DNA, ou seja, a partir do DNA eu posso sintetizar RNA de fita simples. Posso também, com RNA, controlar a síntese de proteínas. Então, olhem só a importância do RNA. Aqui tem a cadeia que eu estou mostrando a vocês, com RNA. Em verdinho aqui o modelo de volume atômico, né? A gente tem as riboses, né? Que é a minha pentose com 5 carbonos. Temos em laranjinha aqui, ó, os átomos de fosfato, os meus grupamentos fosfatos, e em amarelo, né, na forma interna dessa cadeia, que vai funcionar também internamente a essa cadeia de RNA, eu tenho as minhas bases nitrogenadas. Falando dessa importância de RNA, a gente precisa conhecer o dogma central da biologia molecular. Então, aqui eu tenho basicamente esse dogma central. Temos a fita de DNA aqui, que a gente tanto conhece, e temos aqui em azul a fita de RNA, que a gente também está conhecendo. Tanto o DNA quanto o RNA, ele pode ser passível de duplicação. Tá? O DNA, a gente já conheceu a replicação, que é o processo de duplicação da fita de DNA. No caso de RNA, por exemplo, algumas viroses, elas vão possuir como material genético o RNA, e ele vai sofrer essa duplicação para originar novas moléculas de RNA também. Tá? Só que aí, quando a gente replica o DNA no dogma central, a gente também passa por um processo chamado de transcrição. Essa transcrição vai sintetizar molécula de RNA a partir dessa de DNA. Isso é o chamado de processo de transcrição. Quando eu tenho aqui, ó, a fita do RNA, a partir daí eu vou ter a etapa chamada tradução. Então, a partir dessa fita de RNA, eu vou conseguir traduzir em proteínas. Olhem a importância desse RNA. Outra coisa que pode acontecer também é a transcrição reversa. A partir da fita de RNA, eu posso fazer essa transcrição reversa e ter, então, a chamada de fita de DNA. Tá certo? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês práticos no que está acontecendo agora com a pandemia. Né? O SARS-CoV, que é o responsável pelo coronavírus, né? Que é o coronavírus, ele tem um genoma de RNA, mas que a gente faça aquele processo de RT-PCR, que provavelmente você já tem ouvido falar, esse RNA do vírus, ele passa por esse processo de transcrição reversa para a gente ter uma fita de DNA. E a partir dessa fita de DNA é que eu consigo detectar a virose. Só a título de curiosidade mesmo, eu não quero que vocês entendam o processo, saibam o processo da RT-PCR, é só para vocês saberem que pode ocorrer essa transcrição reversa, tá? Molécula de RNA, a gente consegue sintetizar uma molécula de DNA, tá certo?
Além disso, existem duas classes muito importantes de RNA. Quais são essas duas classes? Bem conhecidas. A gente tem o chamado de RNA mensageiro, que é o mRNA, e temos outros RNAzinhos funcionais, que são RNA ribossômico, que a gente chama rRNA, e RNA transportador, que é o tRNA. Então, são basicamente esses tipos de RNA. No caso do RNA mensageiro, minha gente, ó, deixa eu começar com ele, eles são considerados intermediários. Ou seja, o RNA mensageiro ele vai carregar toda a informação genética do DNA para proteínas. Então, aquele processo que eu mostrei a vocês anteriormente, de transcrição, a partir da fita de DNA, eu vou sintetizar RNA. Esse RNA que eu estou falando para vocês é o RNA mensageiro. Então, a partir dessa fitazinha de RNA mensageiro, vai ser lido a sequência de proteínas, tá certo? E aí é o processo de tradução. Os RNAs ribossômicos, eles são componentes dos ribossomos, e como eu já falei para vocês lá na primeira aula da gente, de fundamentos celulares, a função dos ribossomos é justamente essa, a síntese de proteínas, tá certo? E o DNA transportador, ele é responsável por carregar os aminoácidos para a realização da síntese de proteínas. Lembra lá dos aminoácidos, que são aqueles blocos estruturais que vão formar as proteínas? Então, esse RNA transportador, eles carregam esses aminoácidos para que, então, inicie-se a síntese de proteínas, tá certo? Posso passar? Esses RNAs mensageiros, a gente já sabe que são importantes, né? São informativos para a síntese de proteínas, e eles ocorrem tanto em procariotos como eucariotos. Aqui uma célula procariótica e uma célula eucariótica, que a gente, inclusive, viu algumas diferenças em fundamentos celulares. Só que esses RNAs mensageiros, eles vão se diferenciar também entre procariotos e eucariotos. Essas diferenças, elas são mais perceptíveis tanto estruturalmente como funcionalmente, vamos dizer assim, em relação à estabilidade. Vamos ver, então, quais seriam essas diferenças estruturais e funcionais que esses RNAs podem apresentar em eucariotos e em procariotos. Primeira diferença estrutural. RNA mensageiro de bactéria é considerado policistrônico. O nome é um pouco, né, estranho, mas a gente vai entender direitinho que seria policistrônico. E o RNA mensageiro de eucariotos, ele é monocistrônico. Espera aí, o que é policistrônico e monocistrônico? Começando com o policistrônico, aqui seria de bactérias, por exemplo, a gente tem vários genes aqui, 2 ou mais genes. Cada gene desse, minha gente, vai codificar para diferentes proteínas, ou seja, eu vou ter vários polipeptídeos a partir de cada gene desse. E genes são regiões que codificam para proteínas. Isso, por isso que a gente chama de policistrônico. Várias proteínas são sintetizadas a partir de vários genes. No monocistrônico, no caso dos eucariotos aqui, eu tenho um gene e esse gene vai codificar para uma única proteína. Essa seria a diferença entre policistrônico e monocistrônico. Isso eu quero que vocês saibam também, que eu acho bem importante essas diferenças, tá? E funcionalmente, qual a diferença entre RNA mensageiro de bactéria e de eucariotos? Né? Os de bactéria, que são procariotos, são RNAs mensageiros mais instáveis. Já o de eucariotos são RNAs mensageiros mais estáveis, tá? Isso que eu quero que vocês saibam, essas diferenças entre RNAs mensageiros de procariotos e eucariotos. O que é que a gente pode ver mais de RNA? O RNA, ele também pode ter algumas estruturas secundárias, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, essa fita simples de RNA, que é uma fita simples, tá, minha gente? Mas como ocorre a formação dessas estruturas secundárias, a gente tem aqui essa conformação. O que pode acontecer na estrutura secundária? A gente pode ter uma protuberância, que eu estou mostrando a vocês, onde não há pareamento nenhum. Eu posso ter alça interna,
essa alça interna. Posso ter o grampo também. No caso do grampo, ele vai acontecer pela complementariedade de bases dentro dessa mesma cadeia de RNA. Então, quando ocorre essa complementariedade de bases, vai formar o meu chamado de grampo. Então, isso é bem comum que ocorra, tá? Aqui, por exemplo, tem um pareamento não usual entre o U e G, na verdade, né? E eu vou mostrar para vocês no slide posterior, mas só para mostrar para vocês que podem ter a ocorrência de um pareamento diferenciado entre U e G, tá certo? E temos também a formação de dupla hélice também em forma de grampo, tá? Aqui temos a fita simples do RNA todinha longa, tá? Só que aí, como ocorrem esses pareamentos entre as bases ao longo da fita de RNA, eu posso ter essa conformação, tá vendo? De dupla hélice, apesar de ser uma única fita de RNA, tá certo? O que é comum de acontecer é que no RNA, G vai parear com C e A vai parear com U. Só que nesses RNA, nessas formas tridimensionais mais complexas, eu posso ter o pareamento de G com U, tá? O que não era para acontecer, porque essa complementariedade de bases, ela ocorre teoricamente entre A e U, mas pode ocorrer no RNA entre G e U. E aí eu vou ter a formação, por exemplo, de vários grampos, como a gente vê aqui, ó, vários grampos ao longo da estrutura do RNA. Tá vendo? Esses colchetes aqui que eu estou apontando a vocês, ó, mostram sequências complementares adicionais que vão fazer com que haja a formação dessas estruturas, tá vendo? E os pontos em azuis, eu não sei se dá para vocês enxergarem direitinho, mas eu estou apontando, mostram o pareamento de G com U, tá certo? A gente vê aqui G com U, G com U, que não é o pareamento que seria mais adequado, né? Como eu mostrei para vocês, o A vai parear com U, mas nessa ocorrência de estruturas helicoidais tridimensionais para o RNA, elas podem parear. Deixa eu ver aqui, tem mais ligações, só para mostrar aqui, ó, a dupla, né? Na verdade, duas ligações de hidrogênio entre guanina e uracila. Tá certo? Só a título de curiosidade também para vocês entenderem que o RNA também vai ter essas estruturas diferenciadas, estruturas helicoidais mais tridimensionais também, assim como eu mostrei algumas estruturas incomuns para o DNA, estou mostrando para o RNA. Então, encerramos aqui o assunto de ácidos nucleicos. Espero que vocês tenham entendido, né? Mais uma vez, eu friso a vocês, caso alguma dúvida restar, vocês podem me procurar via e-mail e essas dúvidas serão retiradas, tá certo? Podem me procurar, eu sou totalmente acessível. Ótimos estudos a vocês e a gente continua com o último composto orgânico na próxima aula, que são os lipídios, tá certo? Até mais.